Olá! Não surpreende que as especulações a respeito das origens da vida e da humanidade estejam entre as questões científicas e filosóficas de maior interesse e significação. Como eram os sistemas vivos primitivos, os organismos iniciais? Como se originaram? Seriam eles identificáveis com os mais simples seres vivos terrestres, atuais, os procariontes? Existe vida fora da Terra? Há leis universais biogênicas? E qual a origem da comunicação simbólica? Acontecimento único no mundo vivo, marco essencial da evolução cultural. A seleção natural teve papel decisivo nas origens da vida e da linguagem? Por fim, a velha pergunta: estamos sozinhos no universo? São inúmeras as hipóteses, algumas extravagantes, que procuram responder a essas e outras perguntas relacionadas. Entretanto, o problema das origens, que define os eventos críticos, os pontos extremos da evolução biológica, continua essencialmente nas fronteiras do conhecimento. Ou seja, quase nada se sabe. Nesta apresentação, o foco é a origem da vida. No próximo vídeo, faremos uma abordagem sobre a origem da linguagem. Então, o que já se sabe sobre a origem da vida? Conhecemos apenas que a vida microbiana, começou em nosso planeta há entre 3,5 e 4 bilhões de anos. Mesmo assim, olhe lá, uma eventual descoberta de novos microfósseis poderá empurrar a data de nascimento da vida na Terra para um passado ainda mais distante. A busca de vida extraterrestre, e não apenas do vivente simples, mas de vida inteligente e de civilização, é orientada pela presunção tão difundida na população geral e também entre cientistas, principalmente astrônomos e físicos, de que há princípios vitais auto-organizantes inerentes à matéria. Em outras palavras, a busca de vida fora da Terra é guiada pela convicção de que a vida é um fenômeno cósmico que se manifesta aqui e deve também se manifestar em outras regiões do universo. E mais, de acordo com essa concepção, uma vez iniciada, a vida evolui necessariamente em direção à inteligência e à consciência. É impressionante como os defensores dessa tese identificam vida extraterrestre com inteligência extraterrestre. Assim é que equações foram formuladas por astrofísicos para determinar o número de civilizações tecnológicas no universo. Esforços têm sido empreendidos na tentativa de detectar sinais através de ondas de rádio emitidos por inteligências alienígenas.
O famoso astrônomo e divulgador da ciência, Carl Sagan, diz em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios que frequentemente perguntam se ele acredita que existe inteligência extraterrestre. E ele responde que ficaria espantado se não houvesse, mas acrescenta que ainda não há nenhuma evidência convincente de sua existência. Pois bem, a busca de vida inteligente e de civilização é provavelmente uma busca sem esperança. Por outro lado, os biólogos, em geral, não são tão otimistas quanto astrônomos e astrofísicos. Muitos biólogos especulam que deve existir vida fora da Terra. Entretanto, o que eles têm em mente não é vida inteligente com civilização, mas alguma forma de vida simples, à semelhança das bactérias. Embora níveis variáveis de comportamento inteligente sejam encontrados em diversas espécies animais, inteligência com o alto nível de desempenho cognitivo da inteligência humana é muito provavelmente acontecimento único em toda a história evolutiva. Tudo indica que estamos sozinhos no universo. Mas nosso sentimento não deveria ser de tristeza e solidão, mas de júbilo e privilégio. A Terra pode ser o único planeta vivo, ou pelo menos o único inteligente. Haverá razão maior para cuidarmos dela e de sua biodiversidade? A maioria das teorias, filosofias e ideologias a respeito da origem da vida admite a ocorrência de origens múltiplas, vários inícios da vida. Essas são as teses imanentistas. Embora com aparências variadas, todas elas apresentam uma essência comum: a noção confessada ou implícita de que o aparecimento da vida foi evento inevitável e necessário, previsto na própria estrutura do universo. Entre os estudiosos imanentistas, predomina a crença na existência de um determinismo biológico, um princípio universal biogênico, de uma forma tal que qualquer planeta ou outro corpo celeste com certas condições que incluem água em estado líquido e um punhado de outras substâncias, desenvolveu ou desenvolverá a vida. Muitos são pesquisadores renomados. Manfred Eigen e Christian de Duve, por exemplo, foram laureados com o Prêmio Nobel. Alguns são religiosos e outros ateus, que se estranham mutuamente, mas todos fazem parte de uma espécie de aliança imanentista. Em oposição às concepções imanentistas a respeito da origem da vida, posiciona-se a linha de pensamento casualista. Na visão
casualista, a aparição da vida é entendida como evento único e acidental, um feliz acidente natural. Os casualistas argumentam que a grande complexidade material exigida pela propriedade da autorreprodução, que é a característica maior dos seres vivos, oferece uma dificuldade insuperável para a formação de estruturas autorreprodutoras a partir da matéria inerte, e nenhum princípio universal legisla a seu favor. Em suma, não há leis universais biogênicas. A reprodução da mais simples bactéria significativamente aciona um aparato espantosamente complexo, começando pela replicação do DNA. Isto nos permite compreender por que era ínfima, próxima de zero, a probabilidade a priori de auto-organização espontânea da primeira célula-organismo, evento esse, porém, cabível enquanto ocorrência única nas dimensões espaciais e temporais do universo. Assim, a visão casualista ignora qualquer imanência, qualquer tendência dos compostos orgânicos para a auto-organização natural, mesmo que lenta e gradativa, que resulte na formação de macromoléculas e agregados de complexidade crescente, culminando com a produção de organismos. Enfim, o casualismo rompe com a noção imanentista de continuidade, em que o aparecimento da vida é concebido como um prolongamento inerente aos processos de transformação da matéria. Ou seja, uma descontinuidade acidental é que separa a matéria viva, a vida, da matéria inerte. Antes da aparição da vida, a probabilidade de que ela surgisse seria comparável, digamos, às chances que teria um chimpanzé de tocar corretamente a sequência das notas de uma sonata de Beethoven, como a Passionata, pressionando a esmo as teclas de um piano. Isto ilustra a magnitude da dificuldade enfrentada do ponto de vista lógico pela ideia de biogênese recorrente, a multiplicidade de origens da vida, dada a baixíssima probabilidade quase nula a seu favor. A essência da tese imanentista, da existência de uma zona de continuidade entre o inanimado e o vivo, surpreendentemente defendida tanto por alguns pensadores religiosos, como o padre paleontólogo francês Teilhard de Chardin, quanto por ateus à semelhança do bioquímico russo Alexandre Oparin, implica, portanto, na admissão de que o aparecimento da vida no universo tem a marca da necessidade e não do acaso, e da multiplicidade de origens. Assim, mesmo para o cientista, acostumado a lidar com fenômenos
regulares que se repetem. A ideia de acontecimento único, de origem única, pode ser de difícil assimilação. Mas recorrência implica regularidade, que por sua vez exige leis universais de transformação e auto-organização da matéria, que a suporte. Leis que, se existem, nunca foram enunciadas. O mais importante, no entanto, é que a noção de biogêneses múltiplas de várias origens da vida é incompatível com o princípio evolutivo da continuidade física de todos os seres vivos no tempo. Assim, estamos todos conectados por relações próximas ou remotas de parentesco aos primeiros seres vivos que surgiram há mais de 3 bilhões de anos. A origem comum de todos os organismos existentes é uma evidência de que a vida surgiu uma única vez e, portanto, este acontecimento era, antes de ocorrer, um evento altamente improvável. Por outro lado, a evolução biológica, que se segue ao aparecimento da vida e que se orienta pela seleção natural, traz o selo da necessidade. Como diz Coutinho em seu livro Da Natureza da Vida, é o acaso abrindo as portas para um domínio inédito de necessidade. É sobre as variações naturais dos indivíduos nas populações, a matéria-prima da evolução, que a seleção natural opera. No célebre ensaio filosófico O Acaso e a Necessidade, o biólogo francês Jacques Monod diz que, de uma fonte de ruído, a seleção natural pôde por si mesma tirar todas as músicas da biosfera. Frase bonita. Monod acrescenta que a seleção natural opera sobre os produtos do acaso, mas opera em um domínio de exigências rigorosas, do qual o acaso foi banido. Evento de probabilidade a priori quase nula, o fenômeno criador da biosfera, o advento da vida, deve ter ocorrido uma única vez. A unicidade de funções básicas no mundo vivo, especialmente do substrato material da informação genética, o DNA, e do código genético, fornece um argumento vigoroso contra a noção de recorrência, a diversidade de origens, incrustada nas concepções imanentistas. Não comportando relações estereoquímicas entre os códons e os aminoácidos codificados, que não se reconhecem mutuamente de forma direta, o código genético parece quimicamente arbitrário, de origem fortuita. E o que isto significa? Significa que múltiplas origens da vida provavelmente seriam caracterizadas por uma multiplicidade de códigos genéticos e de origens filogenéticas.
mas é sobretudo na unidade do código, reconhecido em toda a biosfera, que se identifica a origem única da vida e, consequentemente, a unidade de origem filogenética, coparticipando todos os seres vivos da grande árvore genealógica da vida. Um contínuo material que se estabelece desde os organismos iniciais, as protocélulas ou protobactérias originais, até a fabulosa diversidade dos seres vivos atuais. Uma conclusão que podemos tirar da concepção de origem única é que, se algum dia for encontrada vida fora da Terra, ela terá, muito provavelmente, a mesma natureza da vida terrestre. Isto é, deverá ser baseada essencialmente em DNA e proteína. Entretanto, considerando a enorme dificuldade que as teorias sobre a origem da vida enfrentam de serem testadas experimentalmente, é provável que nunca conheçamos ao certo como a vida se originou. Mesmo que em futuro distante vida seja criada em laboratório, não se saberá se teria sido assim sua origem há bilhões de anos. Encerramos este vídeo com as visões opostas de dois cientistas proeminentes, ambos laureados com o Prêmio Nobel sobre a origem da vida. A visão de Jacques Monod é casualista, e não apenas em relação à origem da vida em si, mas também em relação à origem do homem. Em seu já citado livro O Acaso e a Necessidade, Monod escreve: o universo não estava grávido da vida, nem a biosfera do homem. Por sua vez, a visão do cientista belga Christian de Duve é imanentista, como indicado já no título de seu livro Poeira Vital, que tem como subtítulo A Vida como um Imperativo Cósmico. De Duve diz que a vida e a mente humana, claro, não surgiram acidentalmente, mas como manifestações naturais da matéria, escritas dentro da estrutura do universo. Segundo ele, existem trilhões de planetas que deram ou darão à luz a vida, e que o universo é um canteiro de vida. As referências dos 4 livros citados encontram-se na descrição abaixo. Só um lembrete: nosso canal Conversando sobre Ciência tem como símbolo um retrato de Galileu, o pai da ciência moderna. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e compartilhe.